Ouvir a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo de número 11 e o versículo de número 5. Vamos ler. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu vou ler mais uma vez. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, como diz aquele ditado, onde o vento faz a curva, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Alguém aqui em nosso meio já conseguiu entender 100% a maneira que Deus trabalha? A maneira que Deus age, a forma de Deus agir? Quando o sábio, o pregador, está falando aqui no versículo 5, Salomão, ele faz uma observação acerca do agir de Deus, a maneira que Deus age, a maneira que Deus trabalha, e ele compara com o vento. Assim como você não sabe o caminho do vento, para onde o vento vai, da onde o vento vem, de repente ele muda de direção, você não consegue ver, mas você consegue ver o que ele causa, e você consegue senti-lo. Assim, Salomão está dizendo que também é o agir de Deus, a maneira de Deus agir. Nós não sabemos por onde ele vem, por onde ele vai, o que ele vai fazer. Nós sentimos, mas às vezes não conseguimos entender, e na maior parte das vezes, nós não conseguimos entender. Aí ele compara também o agir de Deus com a formação de uma nova vida no ventre da mulher que está grávida. Você já parou para imaginar o milagre da concepção? Uma criança sendo formada de algo invisível, um gameta masculino e um feminino invisível a olho nu, formando no ventre da mulher uma nova vida. A formação dos ossos, a formação do coração, dos órgãos, do corpo. Você sabe que está ali dentro, você sabe que está sendo formado, mas você não sabe como. Quem aqui é mãe ou é pai? O pai principalmente angustiado, a barriga da mulher está crescendo, ele está preocupado com o que está acontecendo ali. Senhor, será que está formando bem? Será que está legal? Como é que está o meu filho? Será que é menino? Será que é menina? Você não sabe o que está acontecendo, de que maneira está acontecendo, você não sabe de que maneira se formam os ossos. Claro, a ciência hoje sabe, mas talvez você não saiba, talvez eu não saiba, mas está lá dentro. E Salomão lhe diz, assim é o agir de Deus. Você não consegue ver, você não sabe como é, você não sabe de que maneira ele age, mas ele está agindo, ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa. Às vezes, diante de dificuldades, nós perguntamos, o que Deus está fazendo quando parece que Ele não está fazendo nada? O que Deus está fazendo quando parece que Ele não está fazendo nada? Quantas vezes nós nos perguntamos, às vezes em oração, falando com o Senhor, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Parece que o Senhor não está fazendo nada. O que é que o Senhor está fazendo quando para mim parece que o Senhor não está fazendo nada? Você olha para o ventre da mulher que está grávida, você não sabe de que maneira aquela criança está sendo gerada, mas ela está sendo gerada. Salomão diz, assim é o agir de Deus, assim é a maneira de Deus agir. Ele termina dizendo, assim também não sabes, você não sabe as obras de Deus, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar, e Ele faz todas as coisas. Quem nunca se perguntou, de que maneira Deus está agindo na minha vida? De que forma Deus está agindo na minha vida? Será que Deus está preocupado com o meu problema? Será que Deus está preocupado com a dificuldade que eu estou passando? Será que Deus está preocupado com a minha família? Será que Deus não perdeu o controle? Parece que Deus perdeu o controle. Deus pode perder o controle? Não, Deus não perde o controle. Ele está exatamente no controle de todas as coisas. Mas porém, eu quero compartilhar com os irmãos então acerca do tema, o agir invisível de Deus. Vamos repetir? O agir invisível de Deus.
Mais uma vez, o agir invisível de Deus. Deus está trabalhando, eu não estou vendo, mas Deus está agindo, Deus está fazendo alguma coisa, e eu preciso entender algumas lições, eu preciso compreender algumas lições sobre o agir invisível de Deus, para que eu possa então descansar e confiar que Ele está na direção de todas as coisas. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé. O nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. E eu estava decorando com as minhas duas filhas hoje o que é fé, ensinando para elas o que é fé. Não sei se elas decoraram já, mas elas conseguem falar alguma coisinha. Fé é a certeza daquilo que você está esperando. Fé é a certeza daquilo que você está esperando. É a firme convicção daquilo que você está esperando. Isso é fé. Quando você lê a Bíblia, lá em Abacuque, você consegue achar Abacuque rapidinho na sua Bíblia? Abacuque, capítulo 2, e o versículo de número 4. Depois dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, mais Naum, Sofonias, antes de Sofonias, Abacuque, capítulo de número 2, e o versículo de número 4, diz assim, a parte B: mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Esse versículo aparece mais duas vezes na Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículo 17, lá no Novo Testamento, depois de Atos. Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 17. Manuseie a sua Bíblia, fique com ela na mão, para você conferir tudo que eu estou falando aqui, tem que ter base bíblica. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Porque, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aparece mais uma vez em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11. Vamos lá em Gálatas, depois Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo 11, Bíblia, vamos lá. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Mais um versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 38, e aqui eu faço um comentário. Hebreus capítulo 10, e o versículo de número 38. Preste bem atenção nisso, porque é muito forte. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor nos ensina aqui que o justo viverá da fé. E se eu recuar, recuar do que? De viver da fé, Deus, o Senhor, não tem prazer em mim, porque eu preciso viver da fé. É por isso que aquilo que eu não consigo entender acerca de Deus, aquilo que Deus decidiu não me revelar, eu preciso confiar, eu preciso crer, porque a base do meu relacionamento com Deus é a fé. E quando nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, aqui nós já estamos em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, até o versículo 8, nós aprendemos coisas fantásticas acerca da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, por quem? Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O que fez a diferença foi a fé, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala.
Pela fé, Enoque foi arrebatado, foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, o arrebatara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Como? Pela fé. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Somente pela fé eu consigo me relacionar com Deus. De outra forma, eu não consigo me relacionar com o Senhor. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Quando eu leio 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então é por fé, querido. O meu relacionamento com Deus se baseia na fé. Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé, eu preciso crer que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. É assim que eu me relaciono com Deus. É por isso que quando eu não entendo algumas coisas, eu não questiono, eu creio. Mas isso é fé cega, pastor? Não, não é fé cega. Fé cega é fideísmo. É quando você não tem informação sobre aquilo que você está crendo, quando você não conhece. Mas Deus, nós conhecemos pelo que Ele nos revelou, que está na Bíblia, acerca da sua pessoa. Então, se as coisas que eu não consigo entender, eu creio, eu confio, eu sei que Deus está na direção, eu sei que mais cedo ou mais tarde, alguma coisa Ele vai fazer. Amém? Você pode dizer amém? Uma ilustração, eu estava comentando com a irmã Ellen essa ilustração. Um homem, ele orava para fazer a vontade de Deus. Ele dizia: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Um dia Deus falou com ele e disse: você está vendo aquela montanha? Ele disse: sim. E Deus disse para ele: então vai e empurre aquela montanha. Ele disse: mas Senhor, Deus disse: você não disse que queria fazer a minha vontade? Essa é a minha vontade, empurre aquela montanha. Ele disse: sim, o Senhor mandou, eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele foi e começou a empurrar a montanha. Claro, ela não saiu do lugar. Ele foi 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, sem questionar. Todo dia ele ia e tirava um tempo e ele ficava empurrando aquela montanha. Passou 5 anos. E ele orando a Deus, e Deus, ele questionou: Senhor, eu estou há 5 anos fazendo a tua vontade, empurrando essa montanha, mas até agora não entendi nada. E Deus falou com ele de novo. Deus disse para ele: eu pedi para você empurrar essa montanha, mas eu nunca disse que você ia conseguir empurrá-la. O que eu queria era preparar você para aquilo que eu tenho lá na frente para você fazer. Ele disse: mas como assim? Como é que eu empurrar uma montanha durante 5 anos, sem ela sair do lugar, pode me preparar para alguma coisa? E Deus disse: olha para o seu braço. E ele olhou, e o seu braço estava muito forte, porque ele empurrava aquela montanha durante 5 anos. Os seus bíceps muito forte, malhado, bíceps, tríceps, antebraço, não igual o meu, nem igual o seu, né? Bem mais forte. Aí Deus disse para ele: eu queria que você criasse músculos para aquilo que eu tenho para você fazer lá na frente. Sabe por que algumas coisas que acontecem na sua vida você não consegue entender? Parece que não tem sentido. Deus está preparando você para aquilo que Ele quer que você faça lá na frente. Hoje você olha e diz assim: eu não estou entendendo, para que empurrar essa montanha? Quando você olhar para os seus músculos espirituais, a experiência que você adquire, aí você entende que existe um propósito para você realizar lá na frente. Amém? Segundo ponto, então, acerca do agir invisível de Deus. Segunda lição: existem coisas que o Senhor decidiu esconder e pronto. Vamos ler lá em Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25 e o versículo de número 2. Provérbios 25, verso 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. O homem é curioso, não é? Às vezes, eu, por ser muito curioso, sou muito curioso, eu quero saber por quê, para quê, de que forma, onde, como, por quê.
Onde que vai, quando é que volta? Eu sou curioso. E quando nós somos muito curiosos, às vezes nós queremos saber algumas coisas que Deus não revelou. Alguém me perguntou uma vez, um aluno meu lá de Santo Ângelo, que se formou no curso de teologia, quando estávamos lá lecionando. Ele ligou para mim, é muito curioso, escatologia principalmente, e eu gosto de escatologia também. Ele disse assim: Pastor Josias, o que que os trovões falaram para João lá no livro do Apocalipse? Aí eu falei: não sei. Mas como é que você não sabe? Eu falei: mas não sei, Deus mandou selar. Quando João ia escrever, o Senhor falou para ele: sela o que os trovões falaram, para ninguém saber. Como é que eu vou saber? Não está escrito. Paulo disse que nós não devemos ir além do que está escrito. Quem vai ser o 12º nome nas 12 colunas da Nova Jerusalém? Vai ser Matias ou vai ser Paulo? Matias escolhido pelo homem, entre aspas, e Paulo depois escolhido pelo Senhor. Quem é que foi escolhido para o lugar de Judas? Quem é que vai ter o nome lá na 12ª coluna da Nova Jerusalém? Não sei. Tem coisas que eu não sei, mas eu tenho vontade de saber, mas Deus não me revelou, porque não está na Bíblia. E quando nós lemos esse versículo, nós vemos que a glória de Deus é encobrir o negócio. Deus faz questão de encobrir algumas coisas, para que eu e você, nós não saibamos. Fica um mistério. Quando nós lemos Deuteronômio 29, todo mundo sabe de cor esse versículo, mas vamos lá. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos. Pronto. O que está revelado é para nós. O que não está revelado ainda não é para nós. Nós precisamos aprender a nos contentar no Senhor com aquilo que Ele nos revelou. A segunda lição é que existem coisas que o Senhor decidiu esconder. Ele não vai revelar, Ele não vai mostrar. Eu preciso confiar. 1 Coríntios capítulo 13, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 13, vamos passear na Bíblia. Se você não conseguir acompanhar aqui, marca aí, depois você lê. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou devagar, mas não dá para ir tão devagar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, nem tudo nós sabemos. Se eu fosse Deus, olha que besteira que eu vou falar. Se eu fosse Deus, eu ia me manifestar, mente humana, olha como é que é diferente. Eu ia me manifestar e eu ia mostrar para a ciência que eu sou Deus e foi eu que criei todas as coisas. Eu ia mostrar para os ímpios que eu sou Deus e que Jesus é o Filho e morreu pelos pecados da humanidade. Eu ia pegar e me manifestar. Deus nunca fez questão de provar a sua existência. Você já leu na Bíblia algum versículo dizendo assim, Deus falando, eu existo? Já achou um versículo assim? Deus dizendo, eu existo. Deus nunca fez questão de debater a sua existência, porque já partimos de um pressuposto de que uma criação como essa, tão complexa, ela tem que ter um Criador. Toda criação tem que ter um Criador. E quando Deus ele vai se mostrar, Ele vai falar, Ele vai revelar, lá em Isaías 43:13, Ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele não diz eu existo, eu existi, eu vou existir. Ele diz eu sou, ou seja, eu sempre sou, eu sempre fui. Jesus, Ele se apresenta como aquele que era, que é e que há de vir. Deus não faz questão de provar nada para ninguém. Deus está além disso, acima disso. Deus não faz questão de provar nada para ninguém. Amém? Existem algumas coisas que Ele decidiu esconder. Lucas capítulo 24, vamos lá. Lucas capítulo de número 24, versículo 13. Você vai achando e eu vou lendo. E eis que no mesmo dia, 24:13,
E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma cidade que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. Você viu o que aconteceu? Mataram aquele que se dizia ser o Messias, Jesus de Nazaré. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, parece pequeno grupo, né? E o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Jesus estava com eles, mas se ocultou. Amém? O Senhor está aqui em nosso meio. Você não pode ver, mas Ele está aqui. Porque Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria no meio. Você consegue imaginar isso? Deus está aqui vendo o culto. Amém? Deus está aqui olhando para você. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está aqui olhando eu pregar. Eu estou aqui tentando falar de um Deus maravilhoso que criou todas as coisas, que eu na minha mente não consigo entendê-lo plenamente. Ele está olhando para mim e dizendo: se esforça, mas você não vai conseguir. Porque nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, que se você pega esse copo, é como se fosse a sua mente, e você tenta colocar o oceano aqui dentro. Você consegue? Não. O oceano é a mente de Deus, que é maior do que o oceano. Isso aqui é a nossa capacidade de entender. Deus fica olhando para nós assim: quando vocês estiverem comigo. Eu tenho tantas perguntas para fazer para Ele. Tantas perguntas. Mas você vai ser curioso até no céu, pastor? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Irmão, seja curioso. Não aceite qualquer coisa, questione. A nossa fé, ela é racional, ela não é irracional. Eu estava comentando na célula ontem com jovens, no pequeno grupo, no PG dos jovens, acerca de algumas curiosidades bíblicas que a gente nunca nem ouviu falar que tinha na Bíblia. E eu sou curioso com essas coisas, eu quero saber, eu quero aprender. Nós precisamos querer aprender, ter o desejo de conhecer mais, e é na Bíblia que nós vamos conhecer o Senhor. Não com aquilo que o fulano diz, ou aquilo que o ciclano diz, ou aquilo que... Não, mas é o que a Bíblia diz sobre Ele. Ele é onisciente, é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus. E existem coisas que Ele decidiu esconder. Inclusive você está escondido nas mãos do Senhor. Amém? Ele decidiu esconder a árvore da vida, o corpo de Moisés, a arca de Noé, ninguém sabe onde está, diz que está no pico do Monte Ararat, não se sabe. A arca da aliança, não se sabe onde está. E Ele também não revelou o dia da sua vinda, da vinda de Jesus. Mas Ele deixou sinais que iriam acontecer, que nós iríamos entender que está se aproximando da vinda do Filho de Deus, para levar a sua igreja. Amém? Quem faz parte dessa igreja? Não é a igreja batista, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Porque Ele não vai levar a igreja batista, ou a igreja tal ou tal. Ele vai levar a igreja de Jesus. Amém? Não é aqueles que estão no hall de membro de alguma organização eclesiástica, denominacional, não. Mas é aquele que está escrito no livro da vida. É esses que serão levados, é esses que serão arrebatados. Portanto, não é só vir na igreja, bater cartão e falar: fiz a minha parte, fui, bati meu cartão, adorei a Deus, estou garantido. Não, tem que estar com o nome escrito no livro da vida. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Aí eu brincando com os jovens ontem no PG, eu disse assim: tem um livro que eu quero recomendar para vocês. Aí eu disse: a Bíblia Sagrada. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: eu quero te recomendar um livro. Diga para ele: a Bíblia Sagrada. Não existe nada igual. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Terceira lição sobre o agir invisível de Deus. Deus não nos explica tudo, pois não conseguiríamos entender. Você imagina se Deus fosse explicar tudo para nós, aí ia explodir a cabeça. Isaías 55:8, vamos lá, ver por que Ele não pode explicar tudo para nós. Vou lendo. Deus falando: Josias,
Igreja Batista, por que eu não posso explicar tudo para vocês? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Existem coisas que Deus não nos explica, porque seria complexo demais, nós não conseguiríamos entender, seria complexo demais. Se Deus viesse e explicasse para você como é que Ele faz uma rosa, como é que Ele faz um coração, como é que Ele faz um cérebro, volte lá no seu passado e lembre de um momento de alegria. Agora, um momento de alegria, já veio. Não existe um computador na face da terra tão rápido quanto o seu cérebro, nem haverá. Como é que Deus faz isso? Por que Ele não explica para nós? Olha só, João capítulo 13, versículo 7, Bíblia, irmão, vamos viajar na Bíblia. João capítulo 13, versículo 7. Eu vou lendo. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois, compreenderás depois. Existe coisas. Olha só, olha para mim aqui. Eu não tenho a mínima ideia como é que esse trem aqui funciona. Eu sei que ele funciona, não sei como. Se quem inventou isso aqui viesse me explicar como é que funciona, talvez levaria 10 anos e eu não iria entender. Concorda comigo? Aí você imagina Deus, Ele vem explicar para você como é que Ele fez um cérebro. É muita coisa para nós. Deus não explica tudo, pois não conseguiríamos entender. Abra sua Bíblia lá em Jó. Deus tentou explicar para Jó, Jó quase pirou. Jó capítulo 38. Jó questionou a Deus. Aí Deus foi falar com ele. Também o tanto que ele sofreu, né? Se fosse eu, você teríamos questionado muito mais. Jó capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este quem escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Deus falou para Jó: Jó, vamos fazer o seguinte, cinge o teu lombo, se veste. Agora eu vou perguntar para você, já que você está questionando, e você vai me responder. Aí Deus começou a perguntar para Jó. Versículo 4: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Desaforado Deus com Jó, né? Estava meio indignado com Jó. Vai, Jó, fala para mim, Jó, onde é que tu estava, rapaz? Quando eu criei a terra, quem pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Aí Deus começa a dar um chá aqui em Jó. Aí chegamos lá no capítulo 40. Jó se arrepende de questionar a Deus, mas o Senhor continua. Deus quer continuar, massacrar mesmo. Jó 40, versículo 1. Jó está arrependido já. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender, capítulo 40, contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argui a Deus que responde estas coisas? Ou seja, está questionando a Deus, então me responde aqui, vem cá. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, Senhor, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Fico espantado ao que ele estava dizendo. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele estava dizendo: Senhor, tá bom, chega, tá bom. Mas Deus fala: não, agora você vai ouvir, rapaz. Versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: calma, rapaz, ainda tem mais. Cinge agora os teus lombos como varão, como homem, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Aí Deus continua perguntando a Jó, falando com Jó, indagando a Jó. E Jó está ali. Chega no capítulo 42. Jó declara sua total confiança no Senhor. 42 verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho?
Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinas. Aleluia. Agora já disse: Senhor, o Senhor me ensina, não tem mais o que fazer. Quem sou eu para questioná-lo? Eu não consigo entender. Deus não nos explica tudo, pois nós não conseguiríamos entender. Deus tentou explicar para Jó, mas foi muita informação para a cabeça dele. Ele disse: Senhor, eu fico quieto, o Senhor ensina, não questiono mais. Amém? Obedecer é melhor que questionar. Obedecer é melhor que reclamar. Obedecer é melhor que murmurar. Obedecer. Ele é Deus. A quarta lição que nós aprendemos sobre o agir invisível de Deus: existem coisas que, se entendêssemos, certamente estragaríamos tudo. Se Deus te explicasse, você entendesse, você corria o risco de estragar tudo. Imagine só, você tem uma coisa muito boa para receber, uma herança muito grande. Dá vontade de falar, né? Quando você alcança alguma coisa, recebe alguma coisa, quando, enfim, dá vontade de compartilhar, tem vontade de compartilhar. E às vezes quando a gente compartilha, parece que estraga tudo. Existem coisas que, se Deus nos explicasse, nós entendêssemos, certamente nós estragaríamos tudo. Abraão e Sara: vou dar um filho para vocês. Deus disse. Abraão, legal, tem 75 anos, já é um milagre, né? Mas Deus vai dar. Passou-se o tempo, anos e anos. Eles sabiam da promessa. Deus falou: é um filho, eu vou dar um filho, você vai ser pai de uma grande multidão. Aí Sara viu, velhinha já, estéril, costume das mulheres acabou, o companheiro também bem velhinho. Ela disse: vou dar uma forcinha para Deus, vou pegar a minha serva e vou dar para o meu esposo como esposa, e Deus vai cumprir a promessa nela. Deu uma forcinha para Deus, estragou tudo. Até hoje Israel paga o preço por causa disso. Estragou tudo entre aspas, porque Deus não perde o controle. Existem coisas que, se entendêssemos, nós estragaríamos tudo. Imagina só, José. Deus chega em José e diz: José, você vai ser governador do Egito, a maior nação da época. Aí José: que legal. Aí chega nos irmãos: você é governador, você é governador, você é governador. Se Deus tivesse revelado isso para ele, Deus mostrou a visão, os feixes dos seus irmãos se dobrando diante do feixe dele, o sol, a lua, as estrelas se encurvando diante dele. Ele entendeu alguma coisa, que Deus ia fazer dele grande, mas não sabia o que era. Aí imagina se Deus chega e diz assim: você vai ser governador do Egito. Legal. Aí quando ele fosse pego pelos seus irmãos e jogado na cisterna, ele: peraí, me respeita que eu vou ser governador do Egito. Os irmãos pegam e vendem ele para os ismaelitas: peraí, me trata bem, porque eu não vou ser escravo, eu vou ser governador do Egito. Ele ia estragar tudo. Por isso que Deus não contou. Agora imagine só, se Deus conta para ele tudo o que vai acontecer na vida dele, até que se cumpra a promessa. Deus diz para ele assim, uma comparação, estou imaginando, conjecturando: você vai ser governador do Egito. Que legal, maravilha. Mas porém, você vai ser odiado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, vão querer matar você, vão jogar você na cisterna, vão tirar você da cisterna, vão vender como escravo. Você vai parar no Egito, vai ser escravo de Potifar. A mulher de Potifar vai tentar você e vai acusar você de assédio sexual. Você vai ser preso, vai ficar 2 anos na prisão. Depois de todo esse sofrimento, você vai revelar o sonho de Faraó e você vai ser governador do Egito. José ia falar: passa para outro, porque eu não quero. Sim ou não? Tanto sofrimento assim? Capaz. Não quero, passo para outro. Deus vai revelando gradativamente. Imagina Davi, 17 anos, ungido, rei de Israel. Oh, aleluia, sou rei de Israel. Ele nem sabia tudo que ele ia passar até sentar no trono e reinar sobre as 12 tribos. É por isso que Deus não te mostra tudo, senão tu cai duro no chão. Amém? Ele vai revelando gradativamente. Gradativamente. Quem está entendendo, diga amém. A quinta lição que nós aprendemos sobre o agir invisível de Deus: nem o diabo entende a forma de Deus agir. Como assim, pastor? Vamos na Bíblia? Tem que ter Bíblia. Mateus 16, versículo de número 21. No capítulo 16, Jesus reúne os discípulos e pergunta para eles: o que as pessoas estão falando que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Aí Jesus pergunta: mas e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia ele, diz assim, no versículo 17:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quem revelou para Pedro que Jesus era o Cristo foi o próprio Pai. Mas quando você chega no versículo 21, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Segura essa revelação aqui. A mesma mente, a de Pedro, que recebeu uma revelação do Pai, agora recebe uma revelação de Satanás. Você viu que interessante isso? O mesmo Pedro que recebeu uma revelação do Pai, agora ele é influenciado por Satanás. É o que o texto está dizendo. Ele chega em Pedro, influencia Pedro, e Pedro diz assim: Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor não vai ser morto não. Aí Jesus repreende: para trás de mim, Satanás, porque Jesus sabia quem estava em Pedro ali naquele momento. Porque me serve de escândalo, ou de tropeço, ou seja, querendo impedir alguma coisa. Aí Jesus diz assim: porque não compreende as coisas que são de Deus. Ele disse que ele não compreende as coisas que são de Deus. Assim como o homem não consegue compreender o agir de Deus, o diabo também não consegue. O diabo não consegue compreender o agir de Deus. Você acha que se o diabo soubesse, Satanás soubesse que Deus era onisciente, ele teria se rebelado contra Deus, feito motim contra Deus? Nem o diabo consegue entender o agir de Deus. E sabe por que Deus confunde o diabo? Para que ele não atrapalhe que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus na sua vida. Olha só que interessante isso aqui. Isso é muito interessante. A mente do diabo é semelhante à mente dos homens. Está escrito no versículo 23. A Bíblia diz que ele não perdeu a sua sabedoria, ela foi corrompida na sua queda. Os homens achavam que a morte de Jesus na cruz seria uma derrota. Olha só, os homens achavam que a morte de Jesus na cruz seria uma derrota. Os discípulos acharam que a morte de Jesus na cruz era uma derrota. Os sacerdotes acharam que a morte de Jesus na cruz era a vitória deles, e a derrota de Jesus, e a derrota de Deus, ou a derrota do fim. E o diabo também achava. Foi por isso que ele entrou em Judas. Quando você lê Lucas 22:3, vamos lá, Lucas 22:3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ou seja, ele entrou em Judas para quê? Para levar Judas a trair Jesus. O desejo de Satanás era levar Jesus para a cruz, matar Jesus. Porque assim como o diabo imaginava que a morte de Jesus na cruz era a derrota dele, os homens também achavam. Os discípulos queriam que Jesus estabelecesse o reino de Israel naquele momento, restaurasse o trono de Davi. Era esse o desejo deles, e não que Jesus morresse. A mente do diabo é parecida com a mente dos homens. O diabo então entra em Judas e conduz Judas para entregar Jesus. E através disso Jesus é levado à cruz, e o diabo está achando que vai vencer, vai matar o Messias. Eu imagino Deus olhando do céu: vai lá, pode matar ele, porque através da morte dele eu vou salvar toda a humanidade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você consegue entender isso? O diabo não consegue compreender o agir de Deus. Ele não consegue. Deus confunde ele. Eu vi um pregador falando assim: quando você quer pegar rato, você faz ratoeira. Deus, quando quer pegar o diabo, ele faz sataneira para pegar o diabo. Irmãos, não existe uma luta de duas forças iguais. O diabo todo-poderoso e Deus todo-poderoso não. O diabo é criatura, Deus é o todo-poderoso, é criador. Nós já vencemos. A igreja já venceu, a vitória já é nossa. Nós não temos motivo para tristeza. Nós já vencemos em Jesus. Você crê nisso? Levante a sua mão para o céu e diga: eu creio. Dê glória a Deus, exalte o nome de Jesus. Glória a Deus. Nem o diabo entende o agir de Deus. Existem coisas que você não vai entender, mas você precisa confiar.
Eu vou ler os 2 últimos tópicos, porque eu não vou conseguir terminar, vou apenas ler. Muitas coisas que Deus faz parecem loucura para nós. É a 6ª lição acerca do agir de Deus. Muitas coisas que Deus faz parecem loucura para nós. Naamã, 7 vezes no rio barrento. Ele não queria ir porque parecia loucura. Israel, rodar a cidade de Jericó durante 7 dias. E no 7º dia você vai rodear 7 vezes. Para quê? É loucura. Os caras lá de cima da muralha vão me chamar de louco. Mas quando eles obedecem, o milagre acontece. A muralha cai e a vitória é do povo de Deus. Quando Naamã obedece e mergulha 7 vezes, ele é curado da lepra. Gideão e os 300. Quem já leu sobre Gideão e os 300? Eu vou ter que contar isso aqui, bem resumido. Israel em guerra, o exército do inimigo bem maior, e Deus escolhe 300 homens para lutar com Gideão. E Gideão diz assim: nós não vamos usar armas, porque eles não estavam usando armas. Gideão diz para eles assim: vocês vão levar um cântaro na mão, uma tocha dentro do cântaro, e uma corneta, uma buzina na outra mão. 300 homens, vocês vão dividir em 3 grupos de 100, e nós vamos de noite ao arraial do inimigo. E quando, olha só, isso é loucura. Isso é loucura aos olhos humanos. E quando Deus direcionando, e quando nós chegarmos próximo do arraial do inimigo, vocês vão pegar os cântaros e vão quebrar no chão, vão tocar a trombeta e vão erguer a tocha para cima. 300 homens, imagina, o exército inimigo estava todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. De repente um cântaro, 300 cântaros quebrando no chão, e 300 cornetas tocando, aquele barulho terrível. Eles acordam assustados, e quando eles olham, 300 pessoas estão vindo. Eles olham de longe, eles não conseguem ver, eles só veem a chama de fogo. Aí você vai estudar sobre a história deles. Havia uma tradição de que naquele lugar de guerra, um exército foi derrotado e teve a cabeça decapitada. Então aquele lugar era mal assombrado, e de vez em quando aparecia um exército de soldados sem cabeça, com cabeça de fogo. Quem entendeu? Imagina aqueles homens dormindo. De repente 300 cântaros no chão, 300 cornetas tocando, um acorda assustado batendo no outro. Eles levantam olhando para frente, e vem aquele exército de homens sem cabeça, com cabeça de fogo, porque é o que parecia de noite. Eles ficam assustados. Aí a Bíblia diz que Deus vira a espada de um contra o outro. Quem aqui já teve medo de fantasma? Eu já tive. Depois eu descobri que não existe, né? Mas quando eu era criança eu já tive. Eu ficava apavorado. A Bíblia diz que Deus pegou a espada de um e virou contra o outro. Eu imagino que um olhava para o outro assim: antes que o exército dos fantasmas chegue até nós, me mata você. E um começou a matar o outro. E o exército inimigo se exterminou. Parece loucura? Para nós parece, mas é o agir de Deus. Última lição. Preste bem atenção nisso, a gente encerra. O grupo de louvor pode vir aqui à frente, por favor. Os irmãos fiquem em pé, por gentileza. 7ª lição. Preste bem atenção nisso. Não tente minimizar a grandeza de Deus para colocá-lo dentro da sua pequena compreensão. Não tente minimizar a grandeza de Deus para colocá-lo dentro